É um prazer ter JP de volta ao programa. Ele tem uma nova atualização para compartilhar conosco, como algumas informações sobre pessoas que o procuraram para que ele se afaste dos holofotes. Bem-vindo novamente ao programa, JP. Fico feliz de estar aqui para trazer informações, compartilhar o que está acontecendo nos bastidores, certas coisas que acontecem na minha vida agora que eu saí do serviço militar. Então vamos lá. Fizemos uma atualização, um webinário no dia 25 de outubro. Você estava lá, George Cavassilas estava lá, e vocês dois compartilharam informações semelhantes de que foram abordados por hackers étnicos instruídos a ficar quietos ou recuar. Você pode explicar o que aconteceu no seu caso? Eu fui abordado por pessoas vestidas de preto, mas sabe, elas pareciam ser amigáveis. Apenas me disseram para parar de falar sobre as minhas experiências. E eu disse, por que eu tenho que parar? E eles não me deram nenhuma resposta sobre isso. Mas eles querem que eu pegue leve sobre as camas medbeds e sobre o Atlas. Então, nós conversamos sobre isso no seu webinário. Eu disse a eles, fui bem direto, eu disse, ei, eu vou continuar falando. E eles me disseram, você precisa ter cuidado e não falar sobre certas coisas. Eles me disseram certas coisas que eu não deveria falar. Então, eu ainda posso falar com as pessoas e tudo mais, mas eu não posso falar sobre certos assuntos relacionados a esses temas. Eu posso falar sobre as MedPads, o Atlas 3i, mas tem certas coisas ligadas a isso que eu comecei a falar, que eles me disseram para parar de falar. Eles disseram 2 meses, pare de falar sobre isso por 2 meses. Então, eu vou cumprir isso. Eu vou esperar 2 meses e depois continuarei trazendo atualizações sobre o Atlas e o que está acontecendo. Você também mencionou eventos submarinos e eventos atmosféricos, que também foram tópicos que eles não mencionaram. Quero que você fale sobre isso nos próximos meses. Eventos oceânicos, climáticos, sobre os quais eu comecei a falar, eles simplesmente querem que eu pare, porque em alguns lugares isso pode afetar o ponto de vista político de outras pessoas. Eu vou parar por aqui. Você disse que esses caras vestidos de preto que se aproximaram de você foram amigáveis. Você teve a impressão de que eles faziam parte dos chapéus brancos? Que eles eram... Acho que a ideia é que isso é uma espécie de segurança operacional, que eles têm algumas operações planejadas. Se você falar sobre esses tópicos, isso pode comprometer a segurança e o planejamento deles. Logo após o webinário, você vê essa grande viagem que o comandante em chefe está fazendo, sabe? Então, eu meio que entendo o que está acontecendo. É só para organizar as coisas. Eles estão tentando incluir mais pessoas no Acordo Artemis. Como você pode ver, já falamos sobre isso. Há certas coisas sobre as quais não podemos falar pela segurança dessa nação em que vivemos. Então, eu sei que algo grande vai acontecer. Eu não sei o que é. Eu meio que sei o que é, mas eu não posso falar sobre o que é. Então, eu fui contatado por esse outro tipo de agência
Eu contarei a vocês a você fora das câmeras. Eles querem que eu faça algo. Então, vamos ver o que acontece. Você está falando sobre eles te empregarem de alguma forma. É isso? É isso? Existe alguma agência ou grupo que quer que você trabalhe para eles? E você vai decidir se vai fazer isso? Eu vou decidir. Depende se eu aceitar. Eu terei que ficar fora dos holofotes por um tempo. Semelhante a quando eu estava no exército. Tenho certeza de que todos os seus apoiadores vão entender isso. E tenho certeza de que eles vão te desejar o melhor e saberão que você tem um histórico de divulgação, de divulgar informações, mesmo enquanto servia nas Forças Armadas. Se você se juntar a alguma outra agência governamental, eu espero que ainda encontre um jeito. Eu acho que isso é uma das coisas que conversamos ou que é discutida no livro, que os acordos que os países nórdicos firmaram com a Força Aérea permitiam que você falasse. Então, eu imagino que o mesmo aconteceria com essa agência. Eu ainda tenho conexões com os países nórdicos, eles ainda me visitam. Algo interessante aconteceu no meu quintal novamente. Eu não sei o que tem no meu quintal ou como eu acabei com essa casa, mas você já esteve lá. Então, eu tenho uma grande mata e tudo mais. Você pode se perder lá. Então, eu entrei lá e eu vi um casal de cervos. Eu comecei a seguir os cervos. Quando eu olhei para cima, eu ouvi um zumbido e eu vi 3 orbes do tamanho de bolas de praia. Eram muito brilhantes, como essa luz aqui, tipo 5 vezes mais brilhante, uma luz branca azulada. Elas formaram um triângulo ao meu redor e começaram a girar muito rápido. Eu fiquei nervoso e com medo, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Eu lembro de ter seguido um orbe em Nova York, quando era mais novo, na floresta. Mas esses orbes giravam muito rápido e criaram uma espécie de túnel pelo qual dava para olhar. Então eu comecei a olhar para cima, em volta, e tudo começou a parecer brilhante, como se estivesse desaparecendo, sumindo. E eu pude colocar as minhas mãos através do túnel e eu vi as minhas mãos desaparecendo, sumindo. Daqui até aqui, eu não conseguia mais ver as minhas mãos quando eu fui até lá. Então essas esferas estavam bem acima da minha cabeça, girando. Eu conseguia ver um portal olhando para cima. Peguei minha câmera para gravar vídeos, mas o meu celular não estava funcionando. Estava completamente inoperante. Tenho certeza de que ele tem uma energia que impede qualquer tipo de conexão de rádio ou com dispositivos de comunicação. E as esferas pararam. Fiquei olhando para elas, tentando entender o que eram. Eu me lembrei de quando eu estava naquela missão, naquele treinamento em que estávamos ensinando os pilotos a pilotar as naves nórdicas. Eu vi essas mesmas esferas voando por aí, do tamanho de bolas de praia. Então essas são as esferas que fazem reconhecimento. Quando as esferas param, eu ouvi uma voz e eu perguntei: quem é você? Não, ele não me disse o nome, mas me disse que eu tinha uma grande missão, uma missão importante que aconteceria em breve e que seria sobre a arca.
Então essas esferas começaram a se mover muito rápido. Depois que eu ouvi aquela voz, era em inglês, uma voz que eu conseguia entender. Ao fundo, dava para ouvir um eco de outra língua. Então, como se fosse algum dispositivo, essas esferas, esses orbes, estavam traduzindo quem estava falando comigo. Primeiro eu ouvi inglês, mas ao fundo eu ouvi outra língua. Parecia uma língua grega antiga, sabe? Eu me dou bem com diferentes dialetos, hebraico, árabe, grego. Eu consigo identificar bem diferentes dialetos. Então, parecia grego antigo. E essas esferas se separaram, subiram direto. E eu senti o meu corpo todo brilhando. Eu olhei para os pelos dos meus braços. Eles estavam dourados, com uma tonalidade dourada. E até apareceram fios brancos que eu não tinha antes, embaixo da minha barba. E meu corpo todo estava brilhando. Depois de 2 ou 3 minutos, parou de brilhar. E foi isso que aconteceu comigo. E desde aquele dia, isso aconteceu quando eu voltei, quando eu te contei que tinha novidades. Isso já tinha acontecido antes de eu ir ao casamento. Estamos falando da quinta-feira da semana passada. Então, teria sido dia 22 de outubro. E logo depois disso, eu fui abordado por um homem, uma pessoa vestida de preto, que me disse para me acalmar, parar de falar. Então foi uma experiência que acho que pessoas religiosas chamam de celestial. Você não acha que aquela voz fazia parte do exército, que talvez fosse um grupo extraterrestre, um grupo nórdico se comunicando com você através da esfera? Acho. E se bem me lembro, JP, no passado, quando você recebia avisos sobre reuniões futuras, sempre eram os nórdicos que avisavam que você ia participar de uma grande missão. Sempre tem os nórdicos que me dão aquela energia que eu preciso para me preparar. Quando eu começo a meditar, agora eu tenho meditado, tido esses sonhos estranhos sobre eu visitando as arcas, e no sonho eu entro na arca e é como se eu estivesse de volta com os astecas, ou melhor, os mexicanos. Eles estavam cantando a Curiamatê, e eu consegui essas coordenadas, as coordenadas do Google, em um objeto de 7 metros de comprimento, dentro do oceano, que se parece com a arca. Eu te passo isso depois dessa atualização. Interessante. Então, essa missão provavelmente vai envolver você voltando para uma das arcas. Parece que vai ser a Arca Espacial do Atlântico. Sim, é uma loucura. Enquanto tudo isso está acontecendo, tem um cara do canal do YouTube do México me mandou umas coordenadas de um outro cara que tinha dado a ele as coordenadas da Arca de Noé. Então eu acho que tem várias pessoas recebendo essas mesmas coordenadas, o que confirma que o cara do México mandou as coordenadas para esse outro cara do canal do YouTube. E esse cara me mandou as coordenadas e eu mandei as coordenadas para outro cara.
e elas são bem próximas uma das outras. Então eu vou compartilhar as coordenadas do cara do México que me mandou e as minhas coordenadas, as que eu recebi sobre a localização. Eu recebi em sonhos, números, oeste. Eu vejo nos meus sonhos como se meu corpo saísse e eu estivesse lá, minha consciência estivesse lá. Você acorda depois de um desses sonhos e tem umas coordenadas que você pesquisa no Google ou no Google Earth e vê uma estrutura enorme. Eu vejo uma estrutura que parece similar à Arca de Noé. Então, eu acho que é hora de as pessoas verem. Eu acho que essa arca enorme, enorme, eu medi, tem uns 11 quilômetros, sei lá, é maior que o normal. Mas agora faz sentido, pode ser tão comprido. Acho que você disse que era tipo 2 vezes o tamanho de um porta-aviões, ou 3 ou 4 campos de futebol. 2 ou 3 vezes o tamanho de um campo de futebol. Mas agora o objeto que você viu no Google tinha uns 11 quilômetros. Obviamente muito mais comprido. Muito mais comprido, muito maior. Eu vou te dar as coordenadas. Sabe de uma coisa? Eu posso te mandar agora mesmo. Eu vou te mandar agora mesmo. E talvez você consiga postar. Não sei se você consegue postar. Então, nessa missão, você tem alguma ideia de quando vai acontecer? Provavelmente em algum momento de novembro. Entendi. Algum dia em novembro, eu vou receber uma convocação. Eu acho que se vai ser algo realmente muito legal, eu acho que vai trazer muita informação sobre o que está acontecendo no mundo agora. Eu acho que da última vez que você falou sobre a Arca Espacial do Atlântico, você mencionou que ela tinha sido ativada, tinha subido para o céu, ficando lá por algum tempo, e agora voltou para o fundo do oceano. Está entre Porto Rico e a parte sul de Porto Rico. Agora ela está de volta ao fundo do oceano. E aqui estamos falando provavelmente da Marinha dos Estados Unidos, que instalou aquela estrutura em forma de rosca acima para que as pessoas possam realizar missões, possam ser conduzidas de cima. Tenho certeza de que se os países nórdicos estiverem envolvidos na movimentação dessas arcas, elas podem movê-la para cima de forma que possam entrar sem precisar penetrar nos oceanos para acessar a arca. Tenho certeza de que eles vão movê-la para cima para ter acesso à arca. Tipo um submarino, sabe? Que possa entrar e sair. A tecnologia não é inacreditável. Então, os nórdicos ainda estão desempenhando um papel no controle das arcas espaciais, mas acho que estão trabalhando em estreita colaboração com a Marinha dos Estados Unidos e o comandante espacial. Sim, eles estão trabalhando muito de perto com os militares, e eu acho que Israel também encontrou algo que está usando para ativar certas coisas dentro da arca. Interessante. Israel encontrou algo. Então, estamos falando de alguma tecnologia antiga que estava enterrada lá, tecnologia antiga que eles encontraram em Israel, perto da montanha, que recuperaram, perto da montanha.
Estamos falando do Monte Hermon ou algo assim? Sim, Monte Hermon, onde eles planejam construir o próximo templo. Isso é em Jerusalém. O Monte Hermon fica mais em área de fronteira com a Síria. Eu sei que é na parte norte de Israel. Monte Hermon. Eu acho que encontraram o objeto no Monte Hermon. O exército israelense está envolvido. Isso é interessante porque o Monte Hermon é onde os anjos caídos pousaram, de acordo com o livro de Enoque. E essa foi a base de operações inicial deles. Provavelmente existe um espaço-porto sobre o Monte Hermon, como uma chave importante que eles encontraram, que aparentemente ativa muitas salas na arca. Então, é emocionante para todos, porque ativou muitas salas diferentes que estavam inativas dentro da arca. Interessante. Eu imagino que haja muitas tecnologias secretas, tecnologias antigas enterradas naquela área da Palestina que é tão disputada, e que essa tecnologia pode ser usada para ativar a arca espacial. Como eu disse nos webinários, eles estão encontrando caixas com salas. Na Venezuela, na Torre do Diabo, eles também encontraram estruturas. Também estão encontrando estruturas. Eu acho que a NASA vai divulgar essa informação em breve. Não sei se serei o primeiro a fazer isso, mas podemos registrar que eles estão encontrando estruturas hexagonais sob as areias e dunas de Marte. Interessante. Então podemos esperar imagens da NASA, digamos, dos orbitadores, como outros que estão lá em cima, mostrando estruturas hexagonais sobre a superfície de Marte. Aparentemente, a passagem do Atlas ativou assinaturas de calor sobre a superfície de certas áreas de Marte, permitindo ver construções hexagonais ou algo parecido sobre a superfície de Marte. Aparentemente foi ativado. Então o Atlas 3I está ativando tecnologias antigas, não apenas na Terra, mas também em Marte. É interessante você ter mencionado a Venezuela, onde descobriram algumas estruturas ou tecnologias antigas, porque isso explicaria por que os Estados Unidos estão tão interessados. Agora estamos interessados em, digamos, entrar na Venezuela, na parte sul da Venezuela. Encontraram essas estruturas dentro de uma espécie de floresta tropical, e essas estruturas parecem pirâmides, mas são muito profundas, semelhante às estruturas encontradas sob as pirâmides egípcias. Encontraram grandes estruturas debaixo da Venezuela, no sul da Venezuela, e estão tentando esconder isso do público, mas acho que isso não vai continuar em segredo quando descobrirem. Ou os venezuelanos vão divulgar essa informação, ou os Estados Unidos vão divulgá-la. E aparentemente há muito ouro, ou algo assim, muitos metais diferentes lá na Venezuela. Eu me lembro daquela missão em que você foi levado por um helicóptero preto em algum lugar ao norte durante o inverno para uma área que estava coberta de neve. Havia uma enorme caverna com enormes depósitos de ouro, barras de ouro por toda parte, estavam sendo enviadas e realocadas pelo mundo. Você já ouviu falar sobre isso?
A localização é em algum lugar um pouco ao redor entre o Canadá e o Sul, mas não me lembro de ter viajado tão longe. Então, o local que eles dizem fica entre o Canadá e os Estados Unidos, na área de um desses estados vizinhos do Canadá. Mas ainda está no lado dos Estados Unidos, embora também passe pelo Canadá. Mas eu não me lembro, a menos que... Porque às vezes acontece algo no exército, quando você vai para essas missões, algo acontece que você desmaia. Então você simplesmente abre os olhos, está lá, sabe? Então nessas missões, às vezes acontece, todo mundo desmaia. Eu não sei se eles te dão alguma coisa, ou se você usa algum tipo de equipamento, ou adesivo que te faz dormir até chegar ao local, mas eu sei que eu fecho os olhos, sabe? Todo mundo cochila nessas viagens. Você abre os olhos e está lá. Então você não questiona, você simplesmente faz parte da missão. Então eles fazem o que quiserem com você. Não é como se você tivesse escolha. Bom, seria interessante ver o que acontece com o fornecimento de ouro, a moeda e tudo mais. Então, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com o público sobre a sua última atualização? Podemos esperar ver mais orbes. Tenho certeza de que as pessoas já estão filmando esses orbes estranhos, parecido com bolas de praia. Sabe, sempre existe um protocolo quando você os vê. Se eles se aproximarem, mantenha calma. Não se desespere, não aponte para eles, não faça nada. Apenas mantenha calma, entre em um estado meditativo. Eles se aproximarão de você. Eles conseguem se conectar bastante com os batimentos cardíacos. Então, se você acelerar, se você estiver calmo, eles começarão a te investigar e se aproximar. É isso. Eu quero agradecer novamente, JP, por compartilhar essa última atualização. Eu estou ansioso para saber o que acontece no futuro com você, especialmente sobre esse novo desenvolvimento em sua carreira e o convite de outra organização para se juntar a você. Vamos ver o que acontece. Estamos aqui para trazer a verdade. Estamos aqui para trazer a verdade, sabe? Os mocinhos estão vencendo. Muitas coisas estão mudando ao redor do mundo. Do ponto de vista político e exopolítico também. Você é quem está trazendo essas informações à tona. Estou muito feliz por isso. Entrei em contato com você pela primeira vez para compartilhar as minhas experiências. E veja onde estamos agora. Todos estão falando sobre essas experiências, sobre essas novas tecnologias e tudo mais. E eu acho que a humanidade saberá em breve. Eu sei que muitas pessoas anseiam por essa revelação, mas está acontecendo, está acontecendo. Basta abrir os olhos, olhar as notícias. Está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Eu acabei de receber. Obrigado, JP. Aloha! Terminamos, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.